Os incêndios florestais prejudicam não apenas a flora, mas também a fauna dos principais biomas brasileiros. No estado do Acre, que é coberto em boa parte pela floresta amazônica, a estimativa é que as queimadas já afetaram animais de diversas espécies. Parte deles morreu carbonizada, outros ficaram feridos e o restante fugiu da região onde vivia. No Pantanal, especialistas lamentam os estragos feitos pelo fogo. Segundo eles, populações de várias espécies ainda não haviam se recuperado dos incêndios de 2020 e acabaram sendo afetados por novas queimadas este ano. Órgãos do estado, como o do Corpo de Bombeiros e entidades protetoras dos animais, trabalham no resgate desses bichos que são levados para tratamento. Em São Paulo, somente a Secretaria de Meio Ambiente já recebeu 94 espécies. 53 deles não resistiram aos ferimentos e morreram. E uma fêmea de tamanduá-bandeira foi resgatada na Floresta Nacional de Brasília, que sofreu com uma queimada de grandes proporções no início do mês. O animal, que está com as 4 patas queimadas, foi encaminhado ao Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília, onde uma equipe formada por biólogos, veterinários, zootecnistas e tratadores faz o seu acompanhamento. O tamanduá está recebendo medicação para dor e antibióticos, além de uma dieta de fortalecimento e água para hidratação. A equipe do hospital se mostra otimista com as chances do animal de se recuperar. E sobre esses danos à fauna causados pelas queimadas, nós conversamos agora com o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, Emerson Vieira. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Obrigado. Professor, a gente citou até aqui alguns casos, falamos do tamanduá. Existem algumas espécies de animais que são mais afetadas pelo fogo todo que vem consumindo boa parte do nosso país? Existe, com certeza. As espécies têm características diferentes, fazem com que elas reajam ao fogo de maneira diferente. O tamanduá, por exemplo, é um animal relativamente mais lento e tem a pelagem densa, espessa, então é um animal passível de ser atingido pelo fogo com mais frequência. Mas o fogo atinge várias espécies, né? Todos eles sofrem de alguma forma. Professor, uma boa noite da minha parte também. A gente vê e acompanha boa noite. A gente vê e acompanha a dificuldade para conseguir combater o fogo, a falta de estrutura. E a falta de estrutura, a gente tem algum tipo de estrutura para o resgate desses animais? Qual o tamanho da preocupação de toda a comunidade para justamente conseguir chegar até animais que precisam da ajuda? Bem, assim, os animais que encontram com a gente, vêm e querem ajuda, né? A minoria da fauna que está sendo de fato afetada pelo fogo, tá? Então, ajudar esses animais é importante, mas para cada animal que a gente encontra ou que é resgatado, tem pelo menos 10 vezes mais animais que estão sendo atingidos pelo fogo. E esse é um sofrimento silencioso, assim, para a gente, né? Porque esses animais ou são atingidos diretamente pelo fogo, ou quando não são, eles são privados do ambiente natural deles, dos recursos. Então, assim, o prejuízo é muito maior do que o que a gente consegue ver. Tem estrutura para ajudar, mas não vai ser suficiente. É muito difícil, é muito difícil. Professor, a gente falou aí que muitos desses animais não tinham se recuperado ainda dos incêndios que ocorreram em 2020. Eu vi que filhotes de araras já tinham nascido com baixa imunidade, com lesões por conta desse fogo de 4 anos atrás. O que está acontecendo agora pode realmente, então, impactar essas espécies a longo prazo? Pode impactar, e o que acontece, assim, esses animais estão perdendo o hábitat que eles vivem, né? Então, assim, mesmo que eles não morram por ação direta, eles acabam não tendo mais condições de se manter e de recuperar as populações como seria o natural. Quer dizer, se um evento catastrófico e depois disso não tem mais, as populações conseguem lidar com isso, os animais têm a tendência a se reproduzir e conseguem se recuperar. Mas quando você tem eventos em sequência, aí não dá tempo para que a população se recupere e aí você tem um efeito somado, né?
de outras ameaças que esses animais já sofrem naturalmente, de perda de hábitat, de caça, isso junta com o efeito da queimada acumulativo. Professor, ainda olhando para esse lado, a gente corre o risco de ter uma nova gama de espécies em extinção por causa dessa sequência enorme de incêndios e essa dificuldade em retomar o habitat deles, já que, como você mesmo disse, não é um evento catastrófico só, não dá tempo da natureza se recompor. A gente corre, assim, a gente já tem várias espécies, né, principalmente vertebrados, já ameaçados de extinção e com certeza isso é mais um fator. Agora, mudanças climáticas em geral, do qual essas queimadas são consequência, já estão fazendo com que alguns animais, várias espécies vão perdendo o ambiente ou a área total que elas podem ocupar no nosso planeta e esse problema vai se agravar cada vez mais. Isso aí não tem jeito. O que acontece quando tem as queimadas, que é decorrente desse processo de mudanças climáticas, isso para algumas espécies pode acelerar. Algumas espécies podem, de uma forma, se beneficiar, mas o saldo é muito negativo. Porque a gente vai ter muito mais espécies ameaçadas com o tempo do que a gente tem hoje, com certeza. E o que acontece quando alguns animais precisam passar por um tratamento muito longo? Eles conseguem se adaptar novamente, se soltos de volta à natureza? Ou é provável que muitos precisem começar a viver em cativeiro? Não, assim, depende da extensão do quanto ele realmente sofreu o fogo, né? Da extensão dos ferimentos dele, alguns vão conseguir se recuperar e vão conseguir voltar para a natureza. Outros não. Né? Se o animal perde uma perna ou queima uma perna, por exemplo, aí não tem jeito. Aí ele vai ter que ficar em cativeiro. Agora, o pior, eu volto a ressaltar, assim, é que além desses que a gente vê e que a gente consegue de alguma forma ajudar, a grande maioria a gente não consegue. Então, isso é o pior. Tá certo, professor. Muito obrigada, professor Emerson Vieira, pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você. Até mais. Tá, obrigado. Boa noite a todos.